Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa época de quarentena. Vamos lá, eu coloquei para vocês um texto lá na plataforma do Google sobre a Europa. Essa temática é o que vocês estão vendo lá nas aulas que está passando via televisão. Então, por isso que eu coloquei esse tema no aplicativo do Google, ok? Vamos lá trabalhar com ele? No caso, eu retrato nessa questão da Europa os aspectos físicos e humanos do continente europeu. Então, tá bem, de uma forma bem fácil e resumida, tá? Então, vamos lá. Eu coloco para vocês um mapa político da Europa, retratando os vários países que compõem o continente europeu. Eu inicio com esse mapa. Depois eu trago um mapa sobre o físico da Europa, para vocês também fazer uma análise de que a maior parte do continente europeu está localizado numa região temperada. Por quê? Porque ele está acima de 40 graus, a maior parte dos países estão acima de 40 graus acima da linha do Equador, o que faz com que esses países, a maior parte dele, seja mais frio, visto que estão mais distante do Equador, onde recebe uma maior insolação. Okay? Vamos lá, continuando. Lembro também, nesse texto, eu trago a questão da Comunidade Europeia, que não inicia já só com o euro, com a zona do euro. Ela vai iniciar lá em 1952, onde nós temos a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Então, inicia esse processo de junção entre os países europeus. Então, eu vou ter, primeiramente, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, vou ter depois o Mercado Comum Europeu, após eu vou ter a União Econômica de Benelux, depois eu vou ter a MCE, Mercado Comum Europeu. Vou ter também o Tratado de Maastricht. Vou ter o euro, os países que formaram a zona do euro. E que, lembrando que hoje, a partir desse ano, no começo do ano, o Reino Unido saiu da zona do euro. Por quê? Porque, na verdade, nós temos várias confrontações econômicas dentro do espaço europeu. Não é uma coisa única. Cada país também tem seu lado econômico e vai, se achar benéfico ou não, continuar dentro da zona do euro ou não. Então, e no caso, o Reino Unido achou por bem que devia sair da zona do euro, já que não se achava que era vantajoso continuar junto com a comunidade europeia. Mas vamos lá, continuando. Então, no dia 31 de janeiro agora de 2020, o Reino Unido sai da zona do euro. Outra coisa que nós temos que ver, e aí já na questão humana, é a questão do envelhecimento da população nos países europeus. Agora, há uma diferenciação. Quando a gente fala de envelhecimento da população europeia, não quer dizer que esse europeu, no caso, não seja atuante dentro da economia no caso do seu país. Por quê? Porque, na verdade, no caso, o europeu, ele continua sendo produtivo, mesmo na velhice. Inclusive, eu trago essa foto para retratar justamente isso. Ou seja, ela continua ainda se movimentando. E esse europeu também, ele, por ser os países muito próximos do outro, ele também gera a economia em torno também do turismo. Então, ele é dinâmico na economia europeia. Então, não quer dizer que o envelhecimento da população por si só vai afetar totalmente a economia, no caso, europeia. Embora, lógico, a gente precisa de cada vez mais jovens entrando no mercado de trabalho e tudo mais. Mas esse, no caso, idoso, entre aspas, dentro do mercado europeu, ele é produtivo. Vamos lá, continuando. Nós temos também algumas coisas referentes que eu trago aí para você nesse texto,
que é referente a condições humanas, em que eu tenho um preconceito em relação ao imigrante, ou seja, mesmo entre os países que formam a Europa. Aí você fala, mas como que assim eles não são unidos? Mas tem questões que não são. Ou seja, o imigrante, mesmo entre os países europeus, ele muitas vezes ele sofre preconceito. Tá? Então não é somente nós aqui, vamos supor, da América, vai para a Europa para trabalhar e vamos supor, preconceito. Até entre eles mesmos, eles têm preconceito em relação aos países mais ricos ou países mais pobres dentro do continente europeu. Então, eu trago essa temática para vocês também analisarem. Tá? Tanto é que há o problema da imigração nesse espaço, que você tem até algumas organizações que cuidam dessa questão do imigrante, ou seja, que tentam defender o imigrante do racismo e da xenofobia dentro dos espaços europeus. Continuando. Uma das coisas também que eu vou retratar nesse texto é a questão quando nós tivemos a Guerra Fria, em que a Europa se transformou em duas grandes áreas, ou seja, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, formando os blocos dos países capitalistas, a Europa Ocidental, e o bloco dos países socialistas, a Europa Oriental. Uma outra coisa que eu retrato para vocês, aí só para a gente pensar, né, para que vocês também tenham essa ideia, ou seja, comecem a pensar sobre isso, que em todos os continentes nós temos o quê? Pobreza. Não é somente na América do Sul, não é somente na África, não é somente na América do Norte, mas nós temos pobreza em todos os continentes, inclusive no continente europeu. Então, eu retrato, através dessas fotos, que há pobreza dentro desses espaços. Então, seria isso. O texto, na verdade, está bem simples, ele é autoexplicativo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem. É só entrar em contato comigo pelo e-mail, e lá no caso, também pela plataforma do Google, que é só entrar em contato comigo e fazer a pergunta que vocês quiserem sobre essa temática, ok? E no mais, logo logo a gente deve se encontrar por aí, tá? Na escola novamente, por quê? Porque logo essa quarentena passa. Mas enquanto isso a gente vai conversando, no caso, eu vou fazendo alguns vídeos para vocês sobre alguns conteúdos que eu estiver postando lá para vocês na plataforma Google. Beleza? Então, até a próxima.